Hora do Agro começando agora aqui pela 105 FM e também pelo YouTube, você pode acompanhar ao vivo. Depois você vai ver no Instagram, o Robson vai dar maiores detalhes daqui a pouco. Eu, Gino Rondon, cumprimento a todos os nossos amigos aí onde você estiver acompanhando Hora do Agro pela 105. Bom dia, Robson, tudo bem? Como é que foi a semana maravilhosa? Bom dia, Gino, bom dia, semana maravilhosa mesmo, abençoada, bom dia pra você. Peraí, só um minutinho, Robson, desculpe, agora sim, bom dia, Gino, semana maravilhosa, semana abençoada, bom dia pra você, bom dia pra quem tá com a gente na audiência a partir de agora. Nós estamos ao vivo aqui no rádio, gente, e estamos aqui no Instagram também, tá? Você coloca aí no seu Instagram, @programa Hora do Agro, tá bom? Você vai ver o ao vivo ali, já fica ouvindo o programa. E o legal do Instagram é isso, que você consegue assistir. Tem um delayzinho ali de 2 segundos ali, mas é quase que em tempo real. Você assiste o que está acontecendo aqui. E esse programa vai ao ar às 19 horas na quarta-feira lá no nosso canal do YouTube. E nós temos um detalhe, né, Robson? Nós temos aqui atrás as empresas também que participam do programa. Temos aqui o carrossel de marcas, viu, gente? Então, se você quer ser nosso parceiro no rádio, a gente tem aqui os testemunhais, os spots, a sua propaganda, entra no nosso programa. Se você quiser ter a sua marca vista lá no YouTube, tem atrás da gente o telão das marcas, o carrossel das marcas aqui. Você pode ser parceiro nosso também. O contato comercial sempre da querida dona Edna Rondon, que é evidente que o Gino tem de core salteado o telefone, 67, né, Gino? 998712265 67 998712265. Pode entrar em contato com a Edna e venha ser parceiro aqui do programa Hora do Agro, que tem a gentileza da Nutripura, Céu Agro, Mega Gráfica e Ato Sementes. Muito bom, parceiros fortes que a gente se orgulha muito de ter conosco. E hoje, nosso entrevistado, Álvaro Salles. Pessoa tradicional, família tradicional em Rondonópolis, seu Adão Rio Grandino, foi pioneiro no plantio de arroz, de soja, foi o primeiro a produzir soja aqui no Cerrado, em Mato Grosso e Rondonópolis. E aí a família tem o Álvaro Rogério, seu irmão, que foi governador do estado, prefeito de Rondonópolis, e o Álvaro também uma carreira brilhante, sempre dedicado à agricultura, engenheiro agrônomo. Hoje é diretor executivo do Instituto Mato Grossense do Algodão, o IMA, e também integrante da AMPA, que é a Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão. E tem um trabalho fantástico. Mas antes, o Robson, é interessante a gente começar. Vamos. Você quer dar mais alguns detalhes do Álvaro? Não, a gente estava combinando, né? Aqui é naquele tete a tete antes de entrar no ar, que é assim, nós vamos hoje fazer um programa diferente que a gente não falou ainda nesses 6 meses de Hora do Agro. A gente não falou do algodão ainda, um programa só para falar de algodão. Primeira vez hoje, você que tá aí com a gente na audiência, hoje vai ser a primeira vez que a gente faz um programa técnico falando sobre algodão, mas a gente, no tete a tete aqui entre nós, combinamos de contar um pouco de história, né? Eu mesmo não conhecia a história aqui do seu Álvaro, que nós vamos passar a conhecer agora. O Gino já trouxe um bom roteiro, um bom norte pra gente contar um pouco da história de vida antes da história das culturas. Seu Álvaro, bom dia, bem-vindo ao nosso programa aqui. Bom dia, Robson, bom dia, Gino, bom dia, ouvinte da Rádio 105 FM. É um prazer estar aqui com vocês, relatando um pouco da nossa trajetória aí, né? Eu vivo aqui em Rondonópolis desde 1972, né? Vim com minha família, o meu pai veio um pouco antes, né? E toda a minha família é formada aqui, por isso realmente a gente tem realmente um verdadeiro amor por Mato Grosso, especialmente por Rondonópolis, né? Então, bom dia, é um prazer estar com vocês. Que legal. O doutor Leonardo Rezende, ele foi para uma terapia com o Mateus, filho dele, então uma pescaria merecida, tá? A correria muito grande. E eu e o Robson aqui na bancada para conversarmos com você, Álvaro. O bom da gente ter um time, ter 3 na bancada, que a gente consegue fazer isso. Ao merecido repouso. Acho que o doutor Leonardo é capaz de até entrar na audiência com a gente daqui a pouco aí.
Se ele pegar sinal lá, ele entra aqui. Tem que ver se pega sinal com essa chuva também, né? Tempinho agradável em Rondonópolis. Álvaro, conta um pouco da história do seu Adão. Ele chegou aqui nessa época, em 70, por aí, e foi o primeiro, né? Efetivamente foi o primeiro, sabe, Gino? Meu pai, ele era comerciante no Paraná, no sudoeste do Paraná. Vocês vieram de que cidade lá, Álvaro? A última cidade que nós moramos foi Planalto, próximo a Capanema, Francisco Beltrão. Mas minha infância, assim como todos meus irmãos, eu nasci em Francisco Beltrão, mas fui criado em Barracão, uma cidade que é trifronteira ali, Paraná, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Argentina, é tudo fronteira seca, 3 cidades praticamente se emendam, né? Uhum. Então, minha família era comerciante lá, né? Aquelas lojas de interior antigamente, secos e molhados em geral, né? Antigo bolicho. Vendia de tudo, né? De açúcar até tecido, rolava tudo, né? Secos e molhados. Tudo que fosse lícito, né? Era vendido na loja, e né? Anotava no caderninho ainda. Sim, com certeza. Cardeneta, o controle de crédito era tudo na cardeneta ali, né? Então, realmente, a nossa infância, nossa origem foi aí. E até às vezes eu brinco com o pessoal, né? Que o que um comerciante, em 68 foi o ano que meu pai comprou a fazenda aqui, né? Trocou tudo que tinha pela fazenda, né? Porque ele viria para Mato Grosso, né? Só relatando para vocês e relembrando, os ouvintes devem saber, lá por início dos anos 70, Cerrado era uma coisa que ninguém falava em plantar. Ninguém queria nada. nem de graça. Não, exatamente, né? Aconteceu alguns fatos interessantes, né? Por exemplo, meu pai, ele tinha alguns parentes nossos que eram agricultores, né? E meu pai, mas meus filhos estão pequenos, eu vou arrumar alguém para ensinar nós a ser agricultor, né? Ofereceu 2.000 hectares para eles. Eles vieram, olharam e saíram aconselhando minha mãe, ó tia, fala pro tio vender tudo, vou estar lá, vai perder tudo, aqui não dá nem abóbora nesse cerrado, né? E foi assim, realmente, com dificuldade, logicamente, né? Mas muito prazeroso, porque a gente conseguiu acompanhar o passo a passo dessa evolução vertiginosa da cultura do cerrado. Portanto, lembra, 2 anos foi feito plantio de arroz, sem calcário e sem fertilizante, porque não existia tecnologia para cerrado ainda. Nós estamos na Serra da Onça, por ali? Já. Isso, é o Ponte de Pedra. Ponte de Pedra, né? Seu pai já veio direto. Nós estamos falando de 68. Na verdade... Final dos anos 60. A agricultura, meu pai ocupou e veio para cá em 71. 71. Esses dias a gente estava fazendo um resgate histórico da expansão agrícola no Brasil, lá em 75, mais ou menos. Então nós estamos falando antes disso, inclusive. Sim, quer dizer, com muito mais dificuldade. Não, com certeza, né? Primeira coisa, a família chegou só com a terra, sem dinheiro, né? E era tudo no braço, né? Primeiro trator que vocês tiveram também foi financiado aqui? Trator financiado pela agência do Banco do Brasil de Rondonópolis para abrir cerrado foi da minha família, tá? Então, meu pai era sempre muito seguro, né? Eu lembro que ele não deixava nem sair da lavoura para ir até a casa, né? Então, assim, íamos a pé para não gastar combustível, né? Então, foi sofrido, foi lógico, mas foi extremamente prazeroso. Se pudesse voltar tudo de novo, fazer tudo de novo, eu faria, né? Logicamente, quando você lembra, mas eu não tinha internet, eu não tinha celular, naquela época não tinha energia elétrica, né? Hoje até difícil a gente se imaginar, porque a gente muito facilmente a gente acostuma com a facilidade, né? Então você às vezes está no maior sofrimento, mas você melhorou daquilo, voltou ao normal, começou, de repente parece que foi uma coisa que você esquece. Você sabe que essa dificuldade que deixa a gente calejado para algumas coisas, né? Então, né? Exatamente. E hoje, por exemplo, você pega a geração mais nova, essa geração sem essas facilidades que a gente tem hoje, fica tudo doido. Exatamente. Hoje, assim, eu acho que o agro está vivendo um período extremamente importante, onde uma das coisas que a gente está prevendo é um apagão de mão de obra, né? Em todos os setores, praticamente. Todos os setores, mas especialmente agro, eu falo isso, porque na verdade o jovem hoje ele tem dificuldade de
de pensar vivendo, por exemplo, longe da facilidade que uma cidade oferece para ele. Isso é importante, hein? Uma coisa que o pessoal tem falado assim, o pessoal, se a fazenda não tem internet, por exemplo, você já tem dificuldade de contratar alguém para e ó, que nós estamos falando hoje, 2025, boa parte das fazendas, não todas, evidente, mas boa parte hoje contam com tecnologia de ponta, com máquina. Hoje tem, mas mesmo assim, a ideia de não ter, a possibilidade de não ter, de estar no campo e não ter um celular, pode afastar a molecada. Não, e tem afastado muito, né? E logicamente, assim, essa internet, a facilidade de se conectar com o mundo e ver outras coisas acontecendo, né? Ver muitas coisas acontecendo. Por exemplo, muitas histórias, por exemplo, de influenciadores digitais, né? Que os caras falam, fiz fortuna, tô ganhando dinheiro. Hoje, e tudo isso aí está influenciando muito, né? Eu, sinceramente, eu vejo com muita preocupação esse aspecto aí. Acho que vai ter cada vez mais dificuldade, né? Mas são desafios aí que vamos ter que enfrentar. Essa promessa de vida fácil, que você joga numa plataforma, você ganha dinheiro, que você tira uma foto você ganha dinheiro. Olha, se isso existe para a vida de alguém, é 1 em 1 milhão. Exatamente. Mas isso seduz essa gurizada, que aí a gente volta na coisa de querer a tal da facilidade. Exatamente. Então, esse é um dos problemas, né? E, logicamente, assim, não querer sair daquela vida em sociedade. Essa zona de conforto. Da zona de conforto. A vida em sociedade, o tal do celular, né? E aí, bom, voltando aqui a nossa linha do tempo aqui, por isso a importância ou melhor, a diferença de quem passou por um outro momento, né? Uma outra geração, outro momento do mundo, onde as coisas tinham que ser superadas com mais afinco, né? E aí vocês foram estudar. Você é agrônomo, na o Rogério verdade, também. Mais ou menos bem rapidamente, né, Gino? Como que foi? Quando o meu pai veio com outro meu irmão, Luiz, né? Veio um ano antes, praticamente, em 71. Eles vieram. Eu já vim em 72. O Luiz ficou 2 anos sem estudar. Eu, quando vim para cá, fiquei 1 ano sem estudar, né? Aí depois começamos a estudar em Rondonópolis, estudei no La Salle, estudei no antiga Marechal Dutra, né? Aí nesse tempo fui para Curitiba, terminei o 2º grau, comecei aqui, terminei lá, e aí com 17 anos eu fiz vestibular de agronomia em Cuiabá, voltei para Cuiabá, né? Aí fiz agronomia, né? Tenho vários colegas aqui de Rondonópolis, Gutenberg, Denizar, Raul Pinto, Edson Garcia, são tudo contemporâneos de escola, né? E aí, depois terminei a faculdade, vim para a fazenda, fiquei bastante tempo cuidando da fazenda, me dedicando, né? E eu sempre tive muito forte comigo aquela questão de pesquisa, né? Acho que por ter visto e vivido essa questão de não dá quase nada, de repente chegou o fertilizante, deu um avanço, um salto, primeiro chegou o calcário, já deu uma melhoradinha, daí chegou o fertilizante, deu muito melhor, aí veio um agricultor do sul, trouxe um pouco de semente, isso em 72, onde vocês veem. Variedades totalmente não adaptadas para o Mato Grosso, que depois até eu vou falar as adaptações que teve, né? Então, plantou soja, a soja não saiu do chão, ficou aquela 3 dedos de altura, por exemplo, você tinha que até com a mão era difícil, né? Dali a pouco surgiu outra variedade, uma tal de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Aí um agricultor lá trouxe 2 sacos para nós, que veio nos visitar. Isso já estou falando de 74, né? Trouxe uma variedade só chamada Santa Rosa. Aí plantamos, já tinha um pouquinho de fertilizante e tal, deu lá, sei lá, 2 sacos, não lembro exatamente o número, mas deve ter dado uns 60 sacos
de soja, né? Então, e aí o que fazer com soja? Imagina aí, 74, ninguém conhecia soja em Rondonópolis, não tinha um comprador de soja, né? Então, o que era cozinhar para porco, para dar para porco, né? Ficamos quase 2 anos cozinhando soja. Engordando porco. Engordando porcos, por ficar até doente, porque não pode comer muita soja, e acabava comendo muita soja, e também nós não tínhamos tradição agrícola de falar, tem que dosar isso, sim, etc, né? Então, esse foi mais ou menos o caminho. Até que, lá por 78, 79, quase no início dos anos 80, uns americanos de Rio Verde, uma colônia menonita que tem lá, trouxe 20 sacos de uma semente de uma variedade que se chama IAC2, né? E doou para nós essa semente, aí plantou para fazer um teste. Fazer um teste. E aí era uma variedade já que tropicalizada, né? Apropriada aqui para o nosso... Apropriada para o Cerrado, né? Então a soja cresceu, ficou... Bom, eu sempre brinco assim que o trilheiro da gauchada vinha, porque os gaúchos vinham ver arroz, né? Só, né? Plantavam arroz só naquela época. Mas também, paralelo, estavam plantando arroz também. Somente arroz, naquela época, era, né? Até quase os anos 80, praticamente era só arroz aqui, né? Mas chegava a afundar o trilheiro para o pessoal vir ver a soja que crescia, né? Você vê como é que era tão... nós éramos principiantes mesmo no assunto, começou a dar um bicho que a gente achou que era uma lagarta, e era lagarta, né? Aí, por fim, naquela época estava começando a se estabelecer em Rondonópolis a Gravataí Máquinas, né? Aí a gente pegou emprestado um polvilhador, que naquela época se plantava algodão no Vale do Jurique, né? E aí eles nos emprestaram um polvilhador, e aí conseguimos um veneno em pó, uma coisa que hoje não se usa mais, né? E se aplicou, matou lagarta, graças a Deus funcionou. Mas é a mesma coisa, daí fica aquele monte de soja, daí que conseguimos mandar essa soja para o Paraná, para onde que tinha comércio, e assim que começou a soja, né? Você sabe que a gente resgata essas histórias e vai relembrando. É muito bacana e ao mesmo tempo até difícil às vezes de acreditar o tamanho da perseverança, porque vir para Mato Grosso, vir para o Centro-Oeste, vir para o Cerrado nesse final dos anos 60, primeira parte da década de 70, como uma aposta, jogou as fichas mesmo, e aí acreditaram. E aí nós não estamos falando de uma aposta assim, se não der certo, beleza. Para muitos não, porque muitos vieram com a família toda, com a vida toda, então não tinha plano B. Era vir fazer dar certo. E foi assim, né? Eu costumo lembrar, assim, até com um pouco a gente fica triste, mas por outro lado é a vida, né? Naquela época, assim, Rondonópolis teve várias ondas de imigração. Uhum. Então, na década de 70, veio muitas pessoas do Sul plantar arroz aqui. É muito raro, dá para contar no dedo aqui, aqueles que conseguiram manter a propriedade. Muitos quebraram, né? Aliás, a grande maioria quebrou. Tá? Que agricultores que vieram do Sul começaram a abrir e tal, aí tiveram que entregar suas terras ou vender aqui, foram mais para o norte, esse tipo de coisa. E muito poucos progrediram, conseguiram se manter, né? Com todas as dificuldades, né? Aí veio a segunda leva, né? Que também muitos quebraram, né? E por fim veio o pessoal capitalizado, né? Que veio o pessoal capitalizado, aí já pegou a coisa mais... Esses que vieram primeiro foram ensinando os que foram vindo depois, foram ensinado, né? Viveu a dificuldade, às vezes não conseguiu, às vezes até por desconhecimento, ou então quando começou a entender como é que era a agricultura no Cerrado, já estava descapitalizado, porque já não conseguia correr atrás. A cultura do arroz era alto risco, né? Sequeiro, né? Entendeu? Então, isso aí, a gente viveu tudo isso aí, infelizmente, muitos companheiros, muita gente pioneiro aqui,
hoje não está mais aqui, né? Mas olha, graças a esses que nós temos o agro que nós temos hoje, o Mato Grosso que nós temos hoje, né? E vocês tiveram a visão também, começaram todos, né? Não só a família Salles, mas todos que foram se juntando, que vieram para cá, para investir em tecnologia, pesquisa, para ver qual a semente apropriada para o cerrado. Aí veio Fundação Mato Grosso, veio a Prosmate, veio a Soja, veio o IMA, sempre trabalhando, fora, por exemplo, o Ato também, o pessoal lá do Balbinotti, que tem também laboratório próprio há muito tempo. Então vocês começaram a ver a importância da pesquisa, da tecnologia, máquinas novas vieram para cá, apropriadas para o cerrado, e aí nós chegamos onde chegamos. Daqui a pouco a gente continua conversando com o Álvaro Salles, aqui na 105 FM, programa Hora do Agro. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, né, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos para os clientes, né, para os pecuaristas de todo o Brasil. E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhar, diretor comercial na Estância Bahia Leilões, parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. 6h25, vamos juntos até às 7, aqui na 105 FM e também através do YouTube, onde você pode acompanhar o nosso programa. E o nosso papo hoje, nossa entrevista, aprendendo sobre algodão e um pouco da história de Rondonópolis, quando chegaram aqui, começaram a plantar no cerrado, que ninguém valorizava, ninguém tinha essa visão que hoje seria essa potência toda. E você, Álvaro, que é o nosso convidado, hoje você é diretor executivo de um dos institutos mais importantes na área do algodão, que é o IMA, Instituto Mato Grossense do Algodão, também faz parte da diretoria da AMPA, né? Na verdade, hoje eu sou diretor executivo do IMA, não faço parte da diretoria, faço parte mais do conselho técnico, vamos dizer assim, né? Mas hoje eu trabalho para a AMPA, né? Porque o IMA pertence à AMPA, né? Então, faço aquilo que gosto muito, sempre gostei, né? Que aí você viu a necessidade da pesquisa, né? Na época era tudo artesanal. Gino, eu acho assim, na verdade, o cerrado, quando eu falei há pouco sobre o início dos anos 70, não existia nada de tecnologia para cerrado. Então, muita coisa que a gente teve que correr atrás, né? Não vou dizer que o agricultor fez toda a pesquisa, não. Nos institutos de pesquisa, por exemplo, eu acho que muitas vezes até se esquece, por exemplo, que sempre se fala muito em Embrapa, que foi a grande desenvolvedora da tropicalização da soja. Eu falo assim, vamos relembrar 2 institutos para mim que foram antes da Embrapa. O Instituto Agronômico de Campinas, né, que não só na soja, mas várias culturas. Ia ser, né? Foi o grande desenvolvedor, formador de pesquisadores, esse tipo de coisa. As primeiras variedades de soja tropicais aqui, tropicalizadas, foram do IAC. Era ligada à Exalc? É muito próximo da Exalc, né? Mas assim, é um instituto tipo como se fosse a Empaer aqui no Mato Grosso, né? Infelizmente mudou as prioridades do estado de São Paulo, então tem muita restrição de financiamento, né? Mas foi o grande instituto que não só na parte de algodão também, as primeiras variedades que eram plantadas aqui eram do IAC, parte de mamona, gergelim, que você pensar, foi um instituto gigante, sabe, na agricultura, que muito contribuiu. Isso na década de 70. Na década, eu acho que nos anos 50 já começou um investimento forte, né? Eu não tenho exatamente a data, né? Mas um dos mais antigos do Brasil, assim, que alto investimento em pesquisa. E também a Universidade Federal do Viçosa. Porque as 4 variedades que eu lembro, assim, de cabeça, assim, adaptadas para cerrado, que apareceram, as primeiras foram do IAC e do UFV.
Aí depois, na década de quase início dos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, que começou a surgir as variedades da Embrapa, né? E realmente contribuíram muito também, né? Mas a gente não pode esquecer de prestar justa lembrança desses dois institutos, né? Esses, como você citou a Empaer, para quem está ouvindo entender, foram institutos que, com base nos dados e no que a gente chama de literatura do agro, que nós vamos entrar um pouquinho nisso, foi o que possibilitou inclusive mais investimento, mais financiamento, quer dizer, valia a pena investir. Isso começou a ser comprovado em dados. Sim. Porque aí nós estamos falando aqui inclusive de política de governo, você citou, né? O governo, enfim, lá em São Paulo mudou a diretriz e tudo mais, o que é absolutamente normal, mas é graças a esse início dessa literatura que a gente começa a ver para onde nós estamos indo. Isso foi muito importante, foi fundamental naquela época. Você citou também agora há pouco fora do ar aqui também a Prosmate. Sim. Também grande entidade, né? Porque todas as coisas acontecem quando há um grupo de pessoas trabalhando no mesmo fim. Aí acontece muito mais facilmente, né? E aqui eu já fui presidente da Prosmate, e eu diria que a Prosmate foi o catalisador de ideias para que a gente pudesse avançar muito, especialmente com a iniciativa privada investindo em pesquisa, né? Na minha época da Prosmate, eu era presidente, tinha um grupo de produtores, inclusive o Dílio Balbinotti também participava da nossa diretoria, né? Assim como o Gilberto, Carlos Ernesto Alves, enfim, todas essas pessoas que realmente fizeram muito pela agricultura do Mato Grosso, estavam todos reunidos da Prosmate. E lá que surgiu a ideia de nós criarmos a Fundação Mato Grosso. E veio da Prosmate a Fundação Veio da Prosmate. Era um time pesado, hein? Time grande. Naquela época era o time, né? O time, todo mundo reunido em Trentini também teve participação. Sim, claro, Trentini, os produtores, o Blairo, né? Inclusive eu acho que o Blairo que me sucedeu na Prosmate, se não me falha a memória, né? O Blairo foi o presidente também. Mas você foi presidente da Fundação também, né? Não. Da Fundação não. Nós tínhamos outro ramo de pesquisa que chocava um pouquinho, né? Então a gente teve uma linha e daí o pessoal criou a Fundação Mato Grosso, né? E numa assembleia nossa da Prosmate, né? Que foi criada e virou esse sucesso todo. Hoje virou uma TMG, né? Hoje a nível conhecido até internacionalmente, né? Que contribuiu de forma muito importante, né? É importante falar que, na verdade, a Fundação Mato Grosso foi o grande suporte da Embrapa para ela ter aparecido fortemente no Cerrado, né? Houve problemas, alguns acertos depois. Acertaram, né? Mas a contribuição é inegável, né? Eu acho assim, a Embrapa conseguiu fazer um bom trabalho aqui, mas eu falo grandemente por conta da Fundação Mato Grosso, né? Então, e aí dentro da Prosmate também, que começou a se plantar algodão na época, um pouquinho lá por início de 90, né? Que surgiu também criar uma associação que virou a AMPA, né? Que depois essa mesma associação nós criamos, e eu fui também da primeira diretoria da ABRAPA, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, que hoje é uma mega associação. Potência, né? Ô, senhor Álvaro, a gente comentava aqui também, queria que o senhor reforçasse para quem está com a gente na audiência, a importância da cidade de Rondonópolis nesse contexto e nesse avanço tecnológico e principalmente capacidade produtiva nossa. Bom, quando eu falei aí criação da Fundação Mato Grosso, apoio à Embrapa, então só aí dá para vocês imaginar a importância de Rondonópolis. Tudo nasce aqui. Eu considero assim, na verdade, a tecnologia agrícola do Mato Grosso, o pontapé inicial foi aqui em Rondonópolis, né? Através desse grupo que na época grupo visionário, né, Álvaro? E aqui ponto estratégico também, tinha tudo favorável. E o pessoal, assim,
pessoal jovem, cabeça boa, que queria fazer diferente. E fez diferente. Fez diferença, né? Fez, hoje, sem dúvida. Eu me orgulho muito de dizer assim, eu participei na associação, junto com o Odílio, com o Gilberto, com o Carlos Ernesto, com Trentini, com, enfim, tantos companheiros nossos aí que realmente às vezes não estão atrás de política, de aparecer politicamente, mas fizeram muito, sabe? E realmente Mato Grosso, eu considero assim, Rondonópolis especialmente, assim, o grande promotor da agricultura no Mato Grosso e até do Cerrado do Brasil. E daqui saíram vários políticos. Nós chegamos a ter 3 senadores, vários deputados federais, estadual. Você sabe que é o bacana. Governador, uma série. Bacana de ouvir o seu Álvaro contando essa história e aí chamando quem está na audiência com a gente aqui no rádio para ouvir, e principalmente quem é de Rondonópolis, da região também, mas especialmente aqui no caso para Rondonópolis, porque às vezes o rondonopolitano não tem a dimensão da importância da cidade onde ele nasceu, onde ele vive, a importância geográfica, a importância histórica, a importância para um setor que hoje é responsável por 30% do PIB do Brasil. Movimenta, segura. Tem rondonopolitano que não tem ideia da magnitude que é a cidade de Rondonópolis, com todos os problemas que temos de logística, de infraestrutura, e aí é uma outra história. Claro. Mas a importância desta cidade enquanto registro é muito grande. É bom o rondonopolitano saber disso. Isso tudo levado pelo agro, que você chega em vários lugares do Brasil que eu viajo, agora até que eu estou mais parado aqui, mas eu viajava muito o Brasil a serviço, onde chegava falava que era de Rondonópolis. Nossa, é a cidade do agro, é a cidade rica, a cidade do bitrem, é a cidade do algodão, a cidade é o estado todo. Isso é um orgulho, né? E uma coisa, né, Robson e Gino, né? Quando a gente fala assim, sempre quando você fala a expansão da agricultura, você lembra, mas teve deslocamento do pessoal da agricultura para a cidade, né? No Cerrado foi diferente, né? Quantas pessoas viviam no Cerrado aqui? Quando nós chegamos aqui nos anos 70 aí, né? Você encontrava as aglomerações populacionais, estavam às vezes nas terras mais férteis, nas culturas, né? Terra de cultura, que o pessoal chamava naquela época. O pessoal estava... Que tinha muito ali na terra, na região de Pedra Preta, ali tem bastante terra de cultura. Exatamente, né? Nova Galileia. Então, lá você tinha movimento... Agora no Cerrado era só ema e animais, outros animais silvestres, né? Ou lá, por exemplo, tinha gente que criava gado solto na larga, né? Tá? Então, hoje você mudou. Pecuária no Cerrado, não tem nada a ver com, né? Agricultura no Cerrado, tudo no Cerrado. Então, e hoje, quantas pessoas tem morando no Cerrado, vivendo do Cerrado, né? Então, quando o pessoal fala assim, a agricultura é bom, deslocou o pessoal. No Cerrado foi diferente. Né? Outra coisa assim, né, que eu fiz agronomia na final dos anos 70, início dos anos 80, né? Eu conheci Nova Mutum, por exemplo, com um boteco lá que parava o ônibus, né? Hoje você vai lá, tá uma mega cidade. É uma potência. Né? Então, tudo isso aí foi agricultura no Cerrado. Eu estive em Mutum tem uns 3, 4 anos, faz um tempinho já, mas gostei muito da cidade que vi. Muito bem organizada. Né? Uma cidade muito bonita. Você pega esse eixo aí, 163, mas Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop e depois agora Mato Grosso. É o corredor da prosperidade. É uma coisa impressionante. Eu lembro quando eu cheguei na fazenda do seu Luiz Vígulo também teve uma participação ali na Serra da Petrovina. Eu, como fiscal do banco, cheguei lá e ele estava brigando com uma cascavel que estava em cima da cama dele. 70, 80, logo que eu vim para cá pelo Banco do Brasil. Lá São Luís, lá. Acaba a gente não citando, mas o Nelson, Geraldo Vígulo, também sempre teve junto à Prosmate, é das pessoas que realmente eu acho que Mato Grosso deve muito para elas também. Muito bom. E é bom a gente aproveitar esse espaço aqui para trazer esses nomes. Muita gente está nos ouvindo, talvez até não conheça, não identifique, não venha a pessoa, né, não faça a associação, justamente porque
o senhor bem mencionou, são pessoas que não tinham interesse midiático. Exatamente. São pessoas que só queriam trabalhar e desenvolver. São até tímidos, né? Até tímidos. A gente sempre falou sobre a falta da comunicação no agro, no sentido de o agro não se vende midiaticamente. Deu-se tempo pagou até um preço por isso, né? Até pagou um preço e paga um preço por isso, porque é muito mal falado por aí. Mas porque essas pessoas queriam trabalhar e só queriam trabalhar. Uma outra coisa que a gente estava comentando aqui, pra gente avançar um pouco na nossa história, seu Álvaro, foi da importância quando a gente começa, o senhor citou a Prosmate, todos os institutos que vêm depois, quando a gente começa a ter o que a gente chama de literatura do agronegócio, ou seja, a gente começa a registrar o que deu certo e principalmente o que não deu certo e começa a trocar, a difundir esse conhecimento, a gente consegue escalonar o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do agro como um todo. E aí começam a surgir pesquisas, a iniciativa privada desperta para a necessidade de fazer investimento, e aí vão surgindo entidades, cada uma no seu ramo, cada uma na sua especificação. Em 2007 surgiu o Instituto Mato Grossense do Algodão. Eu queria entender essa relação. Ele surge para ser um braço da AMPA, para ser uma subdivisão da AMPA? Como é que foi pensado esse formato? Na verdade, né, Robson, quando foi criado a AMPA, foi criado um fundo de apoio à cultura do algodão, que chamava-se FACUAL. FACUAL, eu lembro da FACUAL. E eu, por um tempo, por último, eu que fui o coordenador desse fundo, né? Então, nós normalmente financiávamos pesquisa de terceiros, né? E eu sempre, como eu me criei na lavoura, sempre tive um pé na pesquisa, mesmo quando morava na fazenda, eu fazia minhas pesquisas, né? E sempre tive um relacionamento muito próximo a vários pesquisadores. Então eu sempre tinha uma crítica à maneira que a gente financiava os projetos. Pessoal, o projeto Melhoramento, por exemplo, o pessoal solicitava o recurso, mandava o projeto, a gente analisava, aprovava ou não, mas sempre com a pessoa as empresas, elas sempre olhavam muito o market share delas. Né? E vocês atendiam demanda? Sim, atendíamos demanda, né? Desde projetos sociais até projetos técnicos, até projetos... Na área de confecção, tudo. Confecção, tudo. FACUAL, ainda na época do FACUAL. E o que acontecia? Então, não resolvia problema do produtor. Aí, em 2007, nós propusemos para a AMPA, nós criar o instituto, onde a gente ia fazer uma pesquisa mais voltada e sem deixar, eventualmente, de apoiar alguns projetos de terceiros, né? Tomar iniciativa em alguns estudos, talvez. Exatamente, nós ser protagonista da coisa. Não só demanda, mas também... Exatamente. Então, com isso surgiu o IMA, né? Boa. Nós contratamos, inicialmente na parte de fitopatologia, doença de planta, que era um problema muito sério no início, os desafios da cultura do algodão, depois a gente pode falar, mas especialmente assim, a gente começou a fazer pesquisa mais com foco, o IMA, para lançar uma variedade, ela tem que resolver um problema, entendeu? E até a gente foi bastante cobrado, né? Porque o agricultor sempre, com razão, ele sempre está na ansiedade de ter uma coisa que resolva um problema para ele, né? Então, só que eu falava sempre, pessoal, não adianta nós eludir vocês. Para você desenvolver uma variedade, 10 anos, né? Você criar, fazer os cruzamentos, você selecionar, até escolher a melhor variedade. E nós tivemos a felicidade, exatamente com 10 anos, nós lançamos uma primeira variedade brasileira inédita em termos de resistência à doença. Fruto desses primeiros 10 anos. Exatamente, fruto do foco que nós tínhamos, do nosso expertise, do nosso pesquisador, de conseguir desenvolver uma cultivar, que é o número 5801, né? Que controlava nematóide, né, meloidógene, além de a segunda variante de uma doença chamada armulária, que o sistema maior de grandeza em sapezal, que é muito ativa essa doença, era 8 aplicações de fungicida, né? Com nossa variedade baixou para 2, porque nós recomendamos que fosse aplicado pelo menos 2 vezes
para preservar a resistência, né? Então isso aí foi a nível de Brasil. Uma revolução. Com certeza. E hoje essa variedade, inclusive, ela ocupa, segundo dados assim, primeiro lugar na Bahia. Aqui no Mato Grosso nem tanto, que aqui nós temos uma diversidade muito grande, né? Nós plantamos 80% do algodão do brasileiro, né? Então, as multinacionais têm um esforço de marketing muito forte. Tem os pacotão, né? Que tem a semente, mas tem o herbicida, tem o inseticida, tem um monte de coisa. Então a gente tem mais difícil nossa vida aqui, né? Mas na Bahia, por exemplo. Luiz Magalhães, né? Tem muita. Luiz Eduardo. Nossa Eduardo. Variedade, segundo dados não oficiais, é primeiro lugar. Oficialmente nós somos em segundo. O IMA, com o nascimento do IMA, depois do FACUAL, hoje ele tem uma estrutura no estado inteiro, né? Já são 6 horas e 44 minutos, o tempo voa. Voa. Então a gente tem que dar uma pincelada e já contamos a história, já falamos da importância da pesquisa, da tecnologia, que você foi um dos que liderou esse movimento com todos que aqui estavam e querendo o bem, querendo o progresso, o desenvolvimento da região. Hoje o IMA atua em todo o estado, né? Começou onde o IMA? Em Rondonópolis? Na verdade, assim, o IMA começou em Primavera do Leste por conta de que das empresas que o FACUAL financiava, uma delas era uma Fundação Centro-Oeste, que foi criado pelos produtores e posto como sede em Primavera. Aí entrou em dificuldade financeira, né? Aí o FACUAL recomprou a unidade que tinha, né? E aí lá nós criamos o IMA, a primeira unidade foi lá. Hoje daí começamos lá, né, todo o trabalho, e logo depois a gente resolveu expandir para o estado todo. Hoje nós temos 6 unidades do IMA: Rondonópolis, Primavera, Campo Verde, Sorriso, Campo Novo e Sapezal, né? E aí, por fim, lá nos anos, uns 5, 6 anos, quando a gente começou a lançar variedades do IMA, nós tivemos que criar outra entidade, porque o IMA é sem fins lucrativos, né? Nós não temos inscrição estadual. Daí nós criamos a Condeagro, que é uma cooperativa na qual eu também coordeno, né? E nós temos 3 unidades da Condeagro, né? Na verdade, assim, são então Primavera, Campo Verde, Sorriso. Nós vamos estar inaugurando nos próximos dias, né? Também uma biofábrica lá, né? Então, gostaria que você falasse um pouco mais dessa biofábrica que vocês vão inaugurar agora já final de março, começo de abril, né? Mais investimentos e mais Então, na verdade, qual é o foco do IMA, né? Então, é desenvolver variedades, né? Hoje nós trabalhamos com algodão, mas tem um pouquinho de soja também desenvolvendo, Você né? tem outras. E casamento de gergelim, tá? Depois podemos falar um pouquinho se sobrar tempo, né? Que é uma história muito interessante, né? Mas assim, então a gente criou a gente começou a investir. Então nosso foco de investimento é variedades com tolerância à doença, controlando praga, né? Mas nos últimos tempos a gente começou a investir também em controle biológico de pragas, para diminuir a carga de químico, né? Lógico, não pro bolso do produtor, né? Mas também para a parte de preservação ambiental, né? Inicialmente a gente montou uma biofábrica em Primavera, onde a gente produz basicamente bactérias de uso agrícola. Aí montamos um programa de bioprospecção. Eu considero um dos maiores do Brasil. Nós estamos buscando micro-organismos de solo, água, planta, né? Então nós temos laboratório aqui em Rondonópolis de bioprospecção de bactérias e de fungos, e também em Campo Verde de fungos endofíticos. O que são endofíticos? São fungos e bactérias que vivem dentro de planta. Então você tem que, para você pegar ele, você tem que pegar uma planta e pôr no meio de cultura, e aí vai crescer esses micro-organismos que estão vivendo dentro da planta, que tem uma série de micro-organismos ali que vivem, benéficos, que vivem dentro de plantas, né? Também a gente tem isso. E também, por último, nós começamos a desenvolver, junto com a Embrapa, inclusive é um isolado da Embrapa, um vírus para a gente controlar a lagarta com vírus, né? Que são modo de ação diferente. Por exemplo, o fungo tem um tipo de ação, o vírus
você pode misturar com inseticida, com qualquer coisa. E a gente está inaugurando essa fábrica, provavelmente, se tudo correr bem, final de março, início de abril, em Sorriso. Isso é bom. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Só quero fazer uma menção. Dona Edna Rondon nos mandou uma mensagem aqui, Gino. Sorodílio está conosco na, Um abraço pro Odílio, na audiência, está ouvindo aqui. Ela, inclusive, gostou dessa etapa do programa nosso dedicada à história e esses tá mandando nomes. Um abraço pro Álvaro também. Esses nomes que a gente mencionou aqui. Inclusive, o senhor Álvaro falou agora aqui sobre sustentabilidade e práticas também em equilíbrio com o meio ambiente. Não vai dar para a gente entrar muito por conta do tempo, mas teve inclusive projeto do IMA apresentado na COP26. A COP é um dos grandes eventos que discute o clima e o futuro sustentável do nosso planeta. Então, o IMA sendo chamado inclusive para falar, para apresentar projetos aqui. Essa informação eu estava vendo no site ontem do IMA, a apresentação do projeto e tal. Fiquei muito, muito contente com todo o conteúdo lá da plataforma. Queria que a gente aproveitasse aqui esses 10 minutos restantes, para a gente falar um pouquinho do nosso algodão. Queria falar um pouquinho do ponto de vista mercadológico também. A gente tem as qualidades, né? Em que patamar estamos o Brasil, e aí pensando nos mercados, parceiros comerciais, produtores, concorrentes, Peru, Índia, enfim. Onde está posicionado o Brasil hoje no que diz respeito ao algodão? Foi noticiado ano passado que o Brasil foi o primeiro exportador mundial de algodão, né? Logicamente é uma coisa assim que é bom, mas não é tão bom, né? Você começa a despertar também a concorrência, né? Então, mas enfim, nós crescemos muito, né? Algodão hoje no Brasil praticamente vão produzir mais de quase 2 milhões de hectares, né? 2 milhões e acho até um pouco mais. Então, e sobre qualidade, né? Assim, nós temos condição de fazer a melhor qualidade, ou tão boa qualidade, né? Para quem está com a gente na audiência e não entende isso, tipo A, tipo B, tipo C, explica rapidamente isso. Na verdade, o algodão, o que é? Enquanto que soja, você olha proteína e óleo, né? No algodão você tem que olhar a característica da fibra, né? Então, cada fibra para cada tipo de roupa, você tem um melhor algodão. Fibra, uma textura. É um tipo, né? Então, o que importa para uma indústria têxtil? O comprimento e a resistência, né? Por exemplo, né? E logicamente uma série de características que muitas vezes você não consegue ver a olho nu. São máquinas que fazem essa classificação, essa medida do algodão, né? Mas assim, normalmente o que hoje no Brasil, para nós ser realmente considerado top, né? Nós temos entrou muitas variedades novas, né? Onde muitas variedades soltando pedaço de casca da semente, misturando com a fibra. Então isso nós chamamos de seed coat, tá? Que causa isso aí? A hora que você vai uma fiação, vai começar a fiar, aquele pedacinho de casca, ele começa a estourar, arrebentar a fibra. Fazer um craquezinho. Isso. E corta a fibra mesmo. Corta a fibra, arrebenta, porque é muito rápido. São milhares de fusos trabalhando na indústria têxtil. Perfeito. Pensa aí, começa um arrebentar aqui, outro arrebentar lá, outro arrebentar lá. Então, é um desespero para o industrial. Então, isso, nosso algodão, nós temos algumas queixas que tem certos alguns lotes de algodão com seed coat, né? Sem falar também outras coisas, Micronair, por exemplo. Micronair é uma relação entre espessura e maturidade da fibra, né? Então são muitos itens que você especificações tem ali. Exatamente. Vocês têm uma equipe também. Eu gostaria que você rapidamente, pelo tempo, falasse da estrutura do IMA, a quantidade de pesquisadores, de cientistas, solucionando problemas, resolvendo, trabalhando, inclusive novas formas de combate às doenças, tudo, né?
cada unidade, cada laboratório, vocês têm uma equipe fantástica, né, Álvaro? Não, com certeza. Eu me orgulho muito da nossa equipe, sabe? Eu acho assim, são todos pesquisadores novos, né? Lógico, tem os sêniors tipo eu, assim, né? Que eu não sou pesquisador, mas sou gestor. Tudo. Mas o nosso pesquisador de algodão, eu considero um dos melhores do Brasil, sem sombra de dúvida, o Dr. Jean Belot, ele é da França, mas está no Brasil há muitos anos, né? Por exemplo, em todos os ramos, nossos pesquisadores são destacados, sabe? Que nem na fitopatologia, o Dr. Rafael Galbieri é referência no Brasil hoje, né? Ele terminou o mestrado, a gente contratou ele. E aí, o IMA sempre, eu estimulo que ele, depois de trabalhando no IMA, fez doutorado, inclusive doutorado sanduíche, começou na UFMT e finalizou na Universidade da Geórgia. Da Geórgia, lá em Tifton, né? Então, muitos pesquisadores nossos vieram recém-formados e foram. Então, hoje o nosso grupo técnico é em torno de 18 doutores, né? Pessoal de campo, agrônomos, técnicos agrícolas, deve ter em torno de uns 45 a 50. E para falar em IMA, eu tenho que falar em Condeagro junto, porque é praticamente trabalhar junto. Então, o total do nosso grupo de trabalho hoje é em torno de 350 pessoas, espalhado no Mato Grosso inteiro, correndo para cima e para baixo, monitorando o bicudo. Nós temos uma praga extremamente chave para nós, que é o bicudo algodoeiro. Inclusive, nós temos um trabalho inédito a nível de Brasil, inclusive está sendo realizado aqui em Rondonópolis, a nossa unidade aqui, buscando desenvolver um transgênico para bicudo, junto com a Embrapa, né? É uma coisa assim. Vocês dão essa condição também do transgênico, né? Trabalham. Sim. Eu acho que hoje nós temos que. É tão importante que você não pode largar a mão de nenhuma tecnologia possível. Este está em estudo? Está em estudo, né? A gente já trabalha isso aí há mais de 15 anos já, né? Mas a gente começou um trabalho mais em conjunto com a Embrapa, fechado com a Embrapa, há 6 anos atrás, né? Agora a gente conseguiu aprovar a prorrogação do projeto por mais de 5 anos, né? Então a gente espera, com mais de 5 anos, a gente ter um transgênico para bicudo. E aí nós estamos falando, a gente falou agora de uma revolução, talvez mais uma agora. Isso aí é disruptivo. Porque é um grande problema hoje. Isso é disruptivo no algodão, sabe? É um problema sério. Nós ainda temos muito problema de destruição, porque o custo transgênico acaba... eles têm os benefícios, mas colateral. Tem o efeito colateral. É sobrar plantas de algodão da safra anterior, no meio da soja que planta, né? Então, isso é um problema seríssimo para você controlar o bicudo, porque você fica multiplicando ele o ano inteiro, né? Então, embora a gente faça um trabalho gigante nisso aí, nós temos pessoal no campo aconselhando, ajudando. E profissionais realmente de alto nível. Eu tive a oportunidade, né, de estar... Final do ano passado, né? Que nós estivemos lá fazendo um treinamento no IMA. Acho que foi final do ano. Isso, final. E a gente teve a oportunidade de ver o nível técnico dos pesquisadores, o pessoal da Condeagro, que faz todo o trabalho de comercialização, que atua realmente, é um braço do IMA super importante. Realmente, o Gino tem que aqui falar, né? Aqui. Gino, desde muito você treina nosso pessoal na parte oratória, na parte de apresentação, isso aí eu acho que tem contribuído muito, né? E eu só gostaria de falar outra coisa também, bem rapidamente, né? Na verdade, uma das coisas que diferencia o algodão, o Mato Grosso, a produção de algodão e disso, é a possibilidade de você fazer 2 cultivos num ano só, né? Então, pouquíssimos lugares no mundo, no Brasil também, talvez uma parte de Goiás e um pouquinho da Bahia, que se planta algodão, se planta soja, se colhe a soja, se planta algodão ou milho e se colhe sem irrigação, né? Então, 2 cultivos. Isso aí, pouquíssimo lugar no mundo, né? Só que para isso, junto com isso, essa intensividade da agricultura, nasce a necessidade de você estar olhando outras coisas, porque muito, tudo aqui no Mato Grosso, eu falo sempre assim, Mato Grosso é muito bom para tudo, para dar tudo, dá de tudo. Dá muito algodão, muita soja, muito milho, mas dá muita praga, muita doença, porque é uma estufa a céu aberto, né? Gente, são 6 horas e 57 minutos. Agradecer a Nutripura, Céu Agro,
Mega Gráfica 3410-3536 é o telefone para você procurar qualquer tipo de impresso lá na Mega Gráfica, 3410-3536. Estamos chegando ao final do programa. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Robson, suas considerações aí, que a gente ainda vai encaixar aqui um bloco musical de comercial. E Hélio já está chegando para comandar o Raízes Pampiana. Não, eu não vou nem fazer comentário final, porque é só tchau e vou deixar uma reflexão aqui pro seu Álvaro para ele encerrar o programa, com base nessa nova revolução que a gente está às vésperas aí de ter. Qual o futuro do algodão no Mato Grosso, no Brasil, em termos de mercado, em termos de mundo, seu Álvaro? Qual a visão que se tem? Veja bem, a cultura do algodão, o consumo mundial de algodão é uma coisa, não é muito elástica, né? Então, lógico, às vezes a economia está melhor, tem aumento um pouquinho de consumo, mas algodão no mundo, o Brasil, para crescer, ele vai ter que ocupar algum lugar. Então, a gente cada vez tem que ser mais competente, né? Não falta algodão no mundo, né? Então, por isso que o pessoal tem que ser muito competente para nós poder realmente estar ocupando esses espaços que eventualmente alguém deixa de ocupar, né? Então, não é fácil, né? Nós estamos vivendo hoje um momento de preços baixos, né? De todos os commodities, né? Então, o produtor tem que realmente apertar o cinto, né? Para nós atravessar isso aí. Mas o futuro é brilhante, eu entendo assim, né? Realmente, cada vez mais, os mais competentes, os mais cuidadosos, os mais sustentáveis que vão continuar, né? Mas tá legal, e eu queria deixar aqui um abraço a todos, falar que o IMA está aberto, a gente recebe estudantes do Brasil inteiro, quem quiser fazer estágio, quem quiser aprender de agricultura, nós temos o maior prazer em receber as pessoas lá, alunos, estudantes. Então, muito obrigado, Gino, muito obrigado, Robson. Prazer estar com vocês aqui. Muito bom. Beleza, Álvaro, só falar tchau. Sábado que vem, 6 horas, estaremos de volta. O Hélio já está aí. Silas, quarta-feira, posta no YouTube. E sábado que vem, novo entrevistado. Robson, você disse que foi a primeira vez que nós falamos sobre algodão. Sim. Especificamente. Foi tão bom que estão pedindo para repetir, para trazê-lo novamente, Álvaro, para a gente dar continuidade. Volta, por favor. Tá, a gente vai fazer um agendamento, dona Edna entra em contato com você. Tá? Tá bom. Muito obrigado, gente. Um abraço, Hélio, já no pedaço, para comandar Raízes Pampiana.